Pontualmente, 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Ótima quinta-feira a todos. Fique ligado com a gente, porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. A tragédia climática do Rio Grande do Sul chegou à marca de 107 mortos nesta quinta-feira. Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã de hoje, 374 pessoas ficaram feridas e 136 estão desaparecidas nas inundações provocadas por transbordamento de rios após as chuvas torrenciais na última semana. Em meio ao caos, as autoridades pedem aos afetados que não voltem para as áreas de risco. Também alertaram sobre a possibilidade de instabilidade nos terrenos e de perigos para a saúde. Em mais de 400 municípios afetados, incluindo Porto Alegre, mais de 160 mil pessoas foram retiradas de suas casas por esse desastre climático. Muitas áreas só podem ser alcançadas com a ajuda de helicópteros. No início, o local foi de difícil acesso e as condições meteorológicas não deixou a gente voar com todas as aeronaves, não deixou, a falta de estradas não deixou a gente chegar com grande quantidade de comida. Agora nós já estamos conseguindo normalizar. Especialistas e o governo acreditam a situação à mudança climática. Quase 100 mil casas foram danificadas ou destruídas pela força da natureza. Segundo a estimativa da Confederação Nacional dos Municípios, os danos econômicos ultrapassam 4,6 bilhões de reais. O rio Guaíba, que transbordou sobre Porto Alegre, baixou para 5,14 metros nesta quarta-feira, mas a situação ainda é instável. O governo federal já prometeu ao menos 4,8 bilhões para o Rio Grande do Sul em meio às fortes chuvas e à calamidade pública enfrentadas pelo estado. O valor inclui uma espécie de emenda de resgate emergencial criada pelo Executivo com 1,4 bilhão e a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União de 3,5 bilhões, que deve ocorrer até o fim deste ano. Além disso, o governo federal prepara uma linha de crédito especial para a reconstrução das casas atingidas pelas enchentes e uma medida provisória com recursos adicionais. Os moradores de cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul também podem pedir a liberação do FGTS por meio do Saque Calamidade. A modalidade é destinada a pessoas que foram atingidas por desastre natural em sua área de residência. E olha só que alarmante, o mundo passa por uma sequência de 11 meses seguidos de temperaturas anormalmente altas, tanto no ar quanto na superfície dos oceanos. Apesar do enfraquecimento do fenômeno climático El Niño, e as consequências têm sido sentidas em diversos lugares do mundo. Até alguns meses atrás, um dos picos mais altos da Colômbia, o Hitacubá Blanco, estava coberto por um liso lençol de neve. Mas as geleiras do local estão derretendo, um sinal inédito de um drama que pode levar à sua extinção. Um dos picos mais altos da Colômbia, o Hitacubá Blanco, estava coberto por um liso lençol de neve até alguns meses atrás. Mas o fenômeno do El Niño, que aumenta as temperaturas no Oceano Pacífico, causa ausência de nebulosidade, o que afeta a precipitação de neve nas geleiras. Agora, o manto branco tem enormes fendas. Se derritió la nieve por ausencia de precipitaciones. A neve derreteu devido à falta de precipitação. O gelo foi exposto à radiação solar e isso acelerou a função de gelo, como chamamos. La fusión del hielo, como llamamos. Desde novembro, a capa de neve começou a desaparecer em um ritmo alarmante para os especialistas no Nevado El Cocuy, no extremo leste do departamento de Boyacá. Na parte mais baixa do Hitacubá Blanco, a cerca de 4.950 metros acima do nível do mar, a rocha, escondida por séculos sob a neve, foi exposta. E este ano, cada vez que você sobe é pior. Já há uma nova fenda, mais de gelo no topo. Às vezes você sente que blocos de gelo estão caindo do Hitacubá Negro e isso é uma perda de geleira. O El Niño atinge a Colômbia desde o final de 2023. O país registrou o mês mais quente de todos os tempos em março, com temperaturas de até 42,4 graus Celsius em algumas áreas. Observamos o páramo muito seco.
Observamos o páramo muito seco, pequenas lagoas totalmente secas e as geleiras, é claro. A borda inferior recuou bastante, cerca de 20 a 25 metros nesta temporada. Alrededor de 20 a 25 metros nesta temporada. O Rio Tacuba Blanco é o que mais possui fendas entre os picos nevados do país, que podem ser extintos. Os turistas visitam e posam para fotos enquanto é tempo. As geleiras de El Cocuy, um paraíso frio onde nascem os rios, são o lar de aves como condor dos Andes e mamíferos como antas e veados. Segundo dados de 2022, cerca de 12,8 quilômetros quadrados desse território estavam cobertos por gelo e neve. É a menor extensão desde que o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais passou a monitorar a região. Para os especialistas, a solução seria a presença do fenômeno climático Laninha, que é caracterizado por chuvas fortes. De acordo com o Observatório Europeu do Clima, Copérnicus, em 2023, o planeta passou pelas temperaturas mais altas desde que há registro. A ONU calcula que em 2024, o mundo poderia quebrar esse recorde. As geleiras são termômetros fiéis desse aquecimento global. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta preocupante sobre a situação de saúde na faixa de Gaza. De acordo com a OMS, os hospitais do sul do território só têm combustíveis para alimentar os geradores de eletricidade por mais 3 dias. Fuel that we expected to be allowed in today. O combustível que esperávamos que entrasse hoje não chegou. Isso significa que apenas temos combustível suficiente para manter os serviços sanitários no local por mais 3 dias. A OMS posicionou alguns suprimentos em armazéns e hospitais, mas se não houver mais ajuda para Gaza, não poderemos manter nosso apoio vital para os hospitais. Without more aid flowing into Gaza, we cannot sustain our life-saving support to hospitals. A organização destacou que 1 dos 3 hospitais de Rafah já não funciona devido aos bombardeios nos seus arredores e à operação militar na cidade. A OMS acrescentou que o fechamento da passagem fronteiriça com o Egito também dificulta a entrega de ajuda humanitária ao território. O exército israelense bombardeou Rafah novamente nesta quarta-feira. A área deve ser alvo de uma grande incursão terrestre na guerra contra o movimento Hamas. E antes de encerrar, vamos falar mais um pouco sobre a tragédia no Rio Grande do Sul que está abalando o país e criando uma verdadeira onda de solidariedade. Na noite de ontem, o Cristo Redentor fez uma homenagem às vítimas dos temporais. Em uma projeção especial com a bandeira e o hino do estado, o monumento vestiu uma camisa com as seguintes mensagens: unidos em oração pelo Rio Grande do Sul, e cada doação faz a diferença. Na mesma noite, o Congresso Nacional também recebeu uma projeção da bandeira do Rio Grande do Sul em homenagem às vítimas e o povo gaúcho que sofre com a maior inundação da história do estado. E mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco às 11 horas da manhã. Até mais.